Opúsculo Humanitário, da escritora Nísia Floresta, é, na minha opinião, um dos livros mais difíceis para entrar na lista de qualquer vestibular. Acho bem complicado, né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque não é o que nós estamos acostumados a ser cobrado em prova. É um livro não é um livro, né, de ficção, não é um romance, um livro de contos, de poema, de crônica, que costuma ser o mais comum, que conta uma história ou várias histórias. Opúsculo Humanitário, esse livro aqui, é uma reunião de 62 pequenos textos sobre a situação da educação feminina em meados do século XIX em nosso país e também, mais brevemente, em outros países. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou ser bem didática e vou enumerar, isso, gente, é uma coisa minha, tá? Não peguei de nenhum lugar. Eu vou enumerar os 14 pontos mais importantes que a escritora aborda e que eu, Miriam Bevilacqua, identifico. E ao final eu vou contextualizar e traçar possíveis relações com esses pontos e com a educação do Brasil nos tempos de hoje, né? Relações que, como professora, eu cobraria em uma prova. Então, fica comigo até o fim, eu vou falar muita coisa, sei que o vídeo vai ser longo, mas é o seu vestibular, então você tem que realmente prestar atenção. E se você não for fazer prova nenhuma, eu acredito que esse vídeo, ele é um vídeo para a gente pensar a educação no Brasil, não apenas a educação feminina, mas toda a educação, a gente refletir um pouco. Então, se você é professor, se você gosta de educação, gosta de literatura, é preocupado com o conhecimento, eu acho que esse vídeo também é para sacudir um pouco, né, e a gente pensar mais sobre a educação que nos cerca. Primeiro vamos entender quem foi Nísia Floresta e em que contexto ela escreveu esse livro. A Nísia Floresta era o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, que nasceu numa pequena cidade chamada Papari, no Rio Grande do Norte, em 1810. Essa sua cidade natal, depois que ela ficou famosa, mudou de nome, tá? Então, em sua homenagem, ela deixa de se chamar Papari e ela hoje se chama Nísia Floresta. A jovem Nísia, ela foi obrigada a se casar com 13 anos de idade, o que era uma coisa muito comum naquela época, mas o casamento durou pouco e a Nísia voltou para a casa dos pais. E, em virtude dos movimentos revolucionários que aconteciam no país, né, lembrem-se, né, século XIX, ela e a família se mudam várias vezes, permitindo que a escritora conheça muitas realidades diferentes, né? Isso é muito rico para um escritor. Em 1928, seu pai, que era um advogado e defendia, às vezes, contra o interesse dos proprietários de terra, ele é assassinado. Em 1930, a Nísia, então, vai ter um filho com um estudante de direito com quem ela passa a viver. Então, imagine que ela é bem contestadora, né? E também, nessa época, ela começa a escrever para jornais, sempre abordando a questão feminina. Dizem que ela foi uma das primeiras feministas. Em 1936, viúva, ela monta um colégio no Rio de Janeiro para meninas, com propostas pedagógicas bem revolucionárias para a época. Ela não se contentava em apenas formar moças para o casamento, mas ela também dava a essas alunas conhecimento em outras áreas, como ciência, como história, como geografia. Isso não era
o usual na educação feminina, tá? Vamos falar bastante disso. Por essa brevíssima, então, biografia, você já pode perceber que a Anísia Floresta teve uma vivência muito diferente da maioria das moças com quem ela convivia, das moças daquela época. E em um contexto que não dava a mínima para a educação em geral e muito menos para a educação feminina. Então, esse era o contexto da época. A educação ela não era normatizada, nós vamos ver isso também. Para você ter uma ideia, apenas 10 anos antes da Anísia fundar o seu colégio chamado Augusto, é que houve permissão do governo para a abertura de colégios para meninas. Gente, não existia colégio para as meninas, é igual a universidade. Durante muitos anos, as meninas não podem frequentar universidade. Então, se você for pensar que hoje ficamos horrorizados com o Talibã, porque proíbe que meninas estudem no Afeganistão, não faz 200 anos e o mesmo acontecia aqui no Brasil. Eu sei, é assustador, mas era assim mesmo, né? É a coisa do conservadorismo, quando as pessoas querem manter tudo como está. O conservadorismo, aquelas pessoas que são incapazes de aceitar as mudanças do tempo, da sociedade, é que atrasam o mundo de evoluir. E quem são os conservadores? São sempre os ricos, são sempre aqueles que têm o governo na mão, o poder, aqueles que são donos do poder e que decidem e que achavam que as mulheres não deviam estudar, quando muito apenas aprender prendas domésticas, costura, bordado, para ser uma boa esposa. Quando muito, umas aulas ali de piano, né? Ou de canto, para entreter os salões de baile. Então, era essa mentalidade atrasada que a gente tinha quando a Anísia escreve seu livro. Para falar de Opúsculo Humanitário, publicado em 1853, é necessário primeiro também pensarmos no título. Opúsculo significa um livro pequeno, um folheto de poucas páginas, mas ao chamar seu livro de humanitário, a autora Anísia, ela acreditava estar prestando um serviço humanitário, jogando luz à situação bastante precária da educação feminina no Brasil. E realmente, se você pensar, ela estava. Então, em muitos, eu sou obrigada a concordar que realmente é uma questão humanitária. Entretanto, todos os 62 textos são opinativos. Eles revelam a opinião da escritora, que não tenta em qualquer momento ser imparcial. Muito pelo contrário, nós vamos conhecer nos 62 textos a opinião da Anísia. Então, se eu tivesse que resumir o livro em uma única frase, eu diria que são 62 textos curtos que defendem a ampliação e a melhoria da educação feminina no Brasil, tá? Então, agora vamos tratar dos pontos relevantes que a Anísia Floresta aborda e que, na opinião dela, impactava a educação feminina. Eu resumi em 14 pontos, você pode até achar que é muito, alguém pode achar que eu podia ter feito mais algum ponto, mas eu fiz para ficar mais fácil para você entender o que é relevante. Não vamos esquecer que já está em domínio público esse livro e você pega na internet.
O primeiro ponto é a reflexão da Nízia de como no passado, em vários lugares do mundo que podiam até serem desenvolvidos, a mulher sempre esteve a serviço do homem. Então ela faz um pouco uma retrospectiva. A autora fala da Ásia, em que a mulher era considerada apenas um instrumento do prazer material dos homens. Ela fala do Egito, que só tinha a beleza feminina como o único mérito da mulher. Fala da Pérsia, da Índia e de outros locais em que o homem sempre quis que a mulher permanecesse inculta, ignorante, para poder ser controlada. Então, mulher que pensava muito era uma mulher que poderia ali ser uma ameaça aos homens. Perceba que a autora estava falando de uma situação de meados do século XIX. Nesse momento ela faz uma retrospectiva, mas que até hoje é verificada em alguns países, né? Alguns países a mulher não pode mostrar o rosto, não pode estudar, principalmente em ditaduras religiosas que querem ditar como a mulher deve se comportar, se pode ou não estudar, como ela deve se vestir e assim por diante. No segundo ponto, a autora traz exemplos de educação feminina que começa a nascer na Europa. Então ela dá um pulo no tempo. Entretanto, apesar de louvar as mulheres gregas que começavam a se ocupar das ciências, a autora dizia que faltava naquele país o cristianismo. Vejam que a Nízia, ela vai fazer isso muitas vezes durante o livro. Ela confunde educação com religião, como se a religião fosse imprescindível à educação feminina, o que nós, claro, sabemos que não é, muito pelo contrário. Por isso que a educação, pelo menos a educação pública, né, mantida pelo Estado, ela deve ser sempre laica e deve acolher alunos de qualquer religião ou até mesmo alunos que não sigam alguma religião. Então, isso é um paralelo que você tem de fazer, que pode ser cobrado em uma prova, tá? Religião é uma coisa, educação é outra. Terceiro ponto, citando o exemplo de mulheres do Império Romano, como Messalina, Túlia e Agripina, a autora chama essas mulheres de monstros e diz que não existiria esse tipo de mulheres se houvesse educação e o espírito cultivado. Que tipo de mulheres a Nízia, então, de que tipo ela está falando? A Messalina, se a gente lembrar, ela ficou famosa por gostar bastante de sexo, né? Diziam que ela era insaciável sexualmente. Ou então, um tipo de mulher que aspira o poder no lugar dos homens. A Agripina, por exemplo, ela era irmã de Calígula, mãe de Nero, e ela queria o poder. Ela achava que ela conseguia governar melhor do que os homens. E esse ponto é importante porque a Nízia Floresta, ela acredita que a mulher é a grande influenciadora da moral dos povos, mas que para isso ela precisa ser educada e ter seu bom espírito treinado. Claro que o bom espírito não precisa de religião. Você pode ser uma pessoa boa, tal, e não precisa seguir religião nenhuma. Quarto ponto, saltando então do passado para os tempos modernos em que a própria Nízia vive, ela cita países como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, fazendo o paralelo da educação feminina nesses países com o Brasil e mostrando como o nosso país estava
atrasado em relação a esses outros países na questão da educação feminina. E mais uma vez ressaltando a influência que tem a educação das mulheres sobre a moralidade e civilização dos povos. Ela acha que é a mulher que cultua a moral, que nós sabemos que não, né? Que é função da mulher e do homem. Quinto ponto, o excesso de religiosidade da Nízia, que, como eu disse, chega a confundir educação com religião. Vou dar um exemplo. Quando ela fala da educação na Inglaterra, ela diz que, abre aspas, a religião deve ser a base da educação da mulher, fecha aspas. E ainda acrescenta, abre aspas, a mulher sem religião assemelha-se àquelas lindas flores de nauseante efeito que se deve admirar de longe, sendo que o seu contato infectaria o ar que respiramos. Gente, isso é um horror, né? Mas era o pensamento, né, daquela época, era a influência da religião, que ainda é muito presente no século 21, mas que no século 19 era uma influência assustadora. Não vamos esquecer que durante muitos e muitos anos só existiam escolas católicas no Brasil, só existiam escolas religiosas. Depois é que aparecem as escolas públicas e as escolas particulares laicas, ou seja, sem religião. Sexto ponto. Em seus artigos, a Nízia ela é contra a escravidão e contra os maus tratos a escravos. Entretanto, isso é um pouco assustador, a autora fala mal do convívio das crianças com as escravas, dos escravos em geral, mas mais das escravas, e diz que as mães não deviam deixar seus filhos tanto tempo com escravos para não pegar seus maus hábitos. O que, claro, é um preconceito daquela época, tá? Como se os escravos fossem sempre más companhias, porque eles não tinham estudo, porque eles eram pobres, eles não tinham vida praticamente. Ainda nesse ponto, ela também, a Nízia, ela é contra as amas de leite e diz que, palavras dela, o leite é impuro, que lhe contamina o físico e a moral. Olha que estupidez, né? O leite contamina a moral. A única coisa que me parece razoável nessa linha de pensamento, dessa convivência que ela é contra, é quando a autora diz que os meninos, então, desde pequenos, aprendem a mandar e que muito provavelmente se tornariam senhores de escravos no futuro, o que obviamente nem a Nízia nem ninguém desejaria, tá? Então essa é a única coisa ali que eu consigo aproveitar. Sétimo ponto, ela fala da ignorância feminina a ser preservada como arma de poder para os homens. Já falei disso, é o controle, né? O que é uma realidade em qualquer tempo da humanidade. Se você estudar a humanidade, isso acontece em qualquer tempo. Aliás, não apenas a mulher. Quanto mais ignorante for um povo, aí incluindo homens e mulheres, mais fácil será dominar. E hoje a gente vê isso, né, hoje em dia, com milhões de pessoas ao redor do mundo, perdendo a sua capacidade de análise. Por quê? Porque são pessoas que não leem, não estudam, vivem numa bolha, então, onde não tem informação nova, e essas pessoas só se informam então pelas redes sociais dessa bolha e acreditam em qualquer fake news, qualquer estupidez, como achar que a Terra
é plana ou que as vacinas fazem mal. Então, isso é outra coisa que dá para você fazer um paralelo e que eu cobraria numa prova. 8º ponto. A Nízia, ela faz a crítica aos diretores de instituições de ensino completamente despreparados para a função, e ela faz isso de uma forma até elegante, porque ela não cita os nomes dos colégios, né, que ela, claro, conhecia. Sua crítica é principalmente aos estrangeiros, sem qualquer formação educacional e que vinham, né, na época da Nízia, para o Brasil para serem comerciantes, mas como não dava certo, seus planos de comércio fracassavam, eles se tornavam diretores de instituições de ensino. Em um trecho, a autora diz, abre aspas, em todos os pontos do Brasil, qualquer homem ou mulher que saiba ler, embora não seja no português classicamente belo de Herculano, e tem meios de montar uma casa de educação, julga-se para logo habilitado a arrogar o título de diretor de colégio. E acrescenta que não existe no Brasil daquela época, não existia qualquer exame ou regra que devesse ser seguida para esses ditos educadores. 9º ponto. A autora prefere a educação particular à educação pública. Gente, isso até podia ser que naquela época fosse melhor mesmo, já que a educação pública do Brasil só havia começado a existir algumas décadas antes, né? As escolas católicas já estavam há muito mais tempo. Então, podia ser que fosse uma realidade do tempo da Nízia. E ainda faltava regramento e método que unificasse o ensino público, algo que só vai acontecer no final do século com a República. Então, a gente entende por que ela pensava que a educação particular era melhor do que a educação pública. 10º ponto. Ela defende a educação em casa, e aqui é uma enorme contradição, porque ao mesmo tempo que a autora reclama de haver poucos colégios femininos, de ainda ter sido proprietária e diretora de uma escola feminina, ela diz que a melhor educação é dada pela mãe. Vamos entender o porquê. Porque a Nízia temia, primeiro, aqueles diretores despreparados, e depois ela temia o contato com outras estudantes que não tivessem a mesma formação moral. É moral que ela está preocupada, tá? Vejam esse parágrafo, abre aspas. Uma mãe bem educada e suficientemente instruída para dirigir a educação de sua filha obterá sempre maiores vantagens aplicando-se com terna solicitude a inspirar-lhe como emulação o sentimento da própria dignidade que qualquer diretora não conseguiria obter de suas estudantes. Então, por mais precária que fosse a educação daquela época, a autora, ela estava mais preocupada era com as más companhias nas escolas que essas moças poderiam ter, tá? Então, por isso ela diz da educação privada, que nós sabemos hoje que é muito prejudicial, porque a escola é um lugar de integração. 11º ponto, critica a preocupação maior com as aparências e futilidades femininas do que com a educação. Dá o exemplo de uma menina, uma criança pequena, que morreu
por usar um espartilho muito apertado. A criança não conseguia respirar direito. Então ela pede aos pais que compreendam que a mulher não foi criada para ser a boneca dos salões. Isso eu gosto, não foi criada para ser a boneca dos salões. E essa sim, então, era uma ideia bastante revolucionária para a época, tá? 12º ponto, é a favor do trabalho feminino e contra o ócio. Vamos lembrar que na época da Nísia, as mulheres daquele tempo, principalmente se elas fossem de uma classe mais elevada, elas não faziam nada, porque elas nem trabalhavam e nem estudavam. Então elas ficavam o dia inteiro na ociosidade, e isso a Nísia dizia que não era bom, e claro, ela tinha razão. O ócio ele tem que ser ali controlado. 13º ponto, ela faz a crítica ao clero ignorante que, ao invés de dar bons exemplos, tem padres que se entregam ao que ela chama de prazeres mundanos. A Nísia dizia que esses padres que ficavam ali no púlpito na hora da missa não tinham condições de moralizar ninguém, porque eles não tinham moral, então eles não eram dignos dessa função. 14º ponto, a autora chama a atenção sobre a situação ainda mais precária da mulher indígena, tá? Então, da situação da mulher indígena no geral e em relação à educação. E aí o livro acaba com a autora fazendo a exortação para que pais e governo do nosso país eduquem as meninas, né? Isso ela diz que é uma forma de progresso num país de tantas riquezas como é o Brasil, para a gente se equiparar a outros países. Bem, o contexto em que esse livro foi escrito, então, é de um país atrasado, que mesmo abrigando a corte portuguesa desde 1808, né, quando eles fugiram de Portugal, ainda engatinhava em termos de educação. A autora cita que pelo quadro demonstrativo da instrução primária, eu estou falando da instrução primária da corte, no ano de 1852, há 55 mil alunos, e desse número apenas 8.443 são meninas, tá? Ela ainda diz que essa é uma educação apenas primária, já que ela lembra que o ensino secundário era vedado, proibido ao sexo feminino. E nas escolas públicas, isso nas escolas públicas, e mesmo nas escolas particulares, se houvesse o ensino secundário, as meninas não aprendiam ciências naturais. Naquela época, eu já disse, não havia nem regras, nem currículo obrigatório para essas escolas seguirem. E cada estabelecimento de ensino fazia o que queria. E cada diretor, preparado ou despreparado, também fazia o que vinha na sua veneta. Muitas vezes você percebeu que a autora, Nísia Floresta, tem posições que parecem ambivalentes ou contraditórias. Gente, não parece, elas são, é isso mesmo. Primeiro porque esses textos é uma compilação, esses textos foram escritos para jornais, eram textos esparsos, o que significa que eles podem ter sido escritos em datas diferentes. E como as pessoas mudam de opinião com o passar do tempo, esses textos também podem refletir isso. Entretanto, eu não acredito. Eu acredito que a ambivalência vem de uma mulher da metade do século XIX no Brasil, que se, por um lado,
era uma professora, era uma mulher mais esclarecida que as outras mulheres da sua época. Por outro lado, ela continuava sendo uma mulher daquele século, que foi criada e que vivia em uma sociedade em que a mulher seguia fielmente a religião, né? A religião mandava, e também uma mulher que era feita para o casamento, para servir o marido. Então, mesmo tendo mais conhecimento, mais educação, não era para ela ser autônoma, mas para ser uma melhor esposa e mãe. Então, não se surpreenda, porque Nízia Floresta é uma liberal em algumas questões educacionais, mas uma conservadora em outros aspectos, tá? Então, vamos aproveitar e mostrar, né, a diferença entre as coisas que ela pregava. O que você precisa fazer é ler criticamente o Opúsculo Humanitário e perceber o que ainda hoje é importante e o que não é mais, e traçar paralelos. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você ter bem essa ideia. Quando a Nízia diz que a aparência não pode ser mais importante do que o conhecimento, vejam que quase 2 séculos depois que esse livro foi escrito, ainda a mulher bonita é vista como um troféu para o homem. As propagandas, em sua grande maioria, não mostram mulheres reais. São sempre mulheres muito mais bonitas do que a média e ainda fotos e vídeos com filtro, retocadas, ou então a moda, a propaganda exige modelo magérrimas, quase anoréxicas. Então, ainda se vende no Brasil, em outros lugares do mundo, a ideia de que a mulher precisa ser bonita muito mais do que ser culta. Mulheres cultas e inteligentes costumam assustar muitos homens. Então, por mais que a gente tenha evoluído, a Nízia ainda tem razão nesse ponto, em defender menos a beleza, a aparência e mais o conhecimento. Outro ponto, apesar de atualmente as mulheres serem a maioria da população brasileira, apesar de ser a maioria de alunos de universidades, também é o público feminino, a maioria, pouca coisa mudou na situação da mulher do Brasil. Mesmo que estejamos formando uma população feminina mais culta, com mais educação do que desejava a Nízia, que era o que desejava a Nízia, ainda isso não foi revertido nem na situação política, onde os homens ainda são a maioria, né? Ou nas empresas, com homens ocupando os principais cargos de gestão e ganhando salários maiores. Então, não basta apenas a educação, precisa também de ação. E nesse ponto, a ideia da Nízia era um pouco essa mesma, de ter uma mulher mais culta, com mais educação, mas ainda submissa ao marido e à religião. Então, ora, em pleno século XXI, essa é uma ideia completamente ultrapassada da Nízia, que nós, tanto homens como mulheres, temos de mudar. Não adianta só dar educação, mas precisa também ter vontade política, precisa que os RHs entendam, os diretores de empresa entendam e assim por diante. Outro exemplo é a posição da Nízia quanto à educação pública. É claro que hoje, nos dias de hoje, nós temos certeza de que a educação deve ser, em sua maioria, pública, gratuita e deve ser gerida pelo Estado e não por empresas. Nós não estamos dizendo que não é para ter escola particular, universidade particular. Eu estou falando da maioria. Vou fazer um paralelo que pode cair numa prova. Recentemente, o governador de São Paulo
privatizou escolas públicas, o que é um absurdo. E a população de São Paulo nem se manifestou. Ora, se a administração de escolas ficar a cargo de empresas, o que as empresas visam? Lucro. Eles não estão lá para ensinar, eles visam lucro. Então, o que vocês acham que vai acontecer quando um diretor de escola entender que é preciso construir ou reformar uma quadra de esportes, ou adquirir ou reformar, adquirir mais livros ou reformar uma biblioteca? Claro que isso não vai acontecer, porque isso não dá dinheiro. Então, a privatização das escolas públicas, que eu acho abominável e que nós temos que lutar contra, tem por objetivo deteriorar o ensino e também diminuir o acesso de alunos pobres à educação de qualidade. O que Nízia diz sobre ser uma forma de controle. Então, se no tempo da Nízia era mais voltado para controlar as mulheres, hoje é uma maneira de governos autoritários controlarem a população, mantendo-os ignorantes, que é uma forma, então, de manter o poder. E claro, com todo o recurso do Estado, a escola pública, ela deveria ser muito melhor do que uma escola particular. Haja visto o exemplo da USP, que é uma das melhores universidades do mundo, não apenas do Brasil, e é pública. Nízia está à frente do seu tempo quando pede mais educação feminina, quando é contra a escravidão, quando se preocupa com a condição da mulher indígena, mas ela tem que ser criticada quanto ao excesso de moralismo, quanto a não entender que a educação, seja feminina ou masculina, ela deve ser laica. E uma coisa que ela não toca, mas você pode ser cobrada a fazer a relação, a educação nunca deve ser militarizada, tá? Como a gente tem visto nos últimos tempos, nesse nascimento de escolas cívico-militares que não se preocupam com a educação, em formar críticos, criativos, mas sim apenas com a disciplina, formando, entre aspas, soldados para governos ditatoriais. Eu poderia falar muito sobre isso, mas o importante é você não esquecer que a educação não é apenas sobre despejar conhecimento para que você decore lá aquele monte de fórmulas e esqueça em pouquíssimo tempo e não use aquilo nunca mais. Eu também sou uma crítica a isso, tá? Mas a educação é para permitir que a escola crie adultos que pensem de forma independente, que sejam críticos, que questionem o que estão aprendendo, que percebam quando estão sendo manipulados, que sejam capazes de estabelecer relações com muitos períodos negros da história e perceber quando esses períodos podem estar sendo repetidos e o que fazer para evitá-los. É para isso que a gente aprende história, para saber como que determinada coisa chegou aqui e perceber se a gente está vivendo igual. Um assunto muito atual por exemplo, que pode ser cobrado, é querer que professores não manifestem posição política em sala de aula. Ora, isso é uma enorme bobagem. Professores podem e devem ter posições políticas diferentes. Podem ser de esquerda, de direita, de centro, e isso é muito rico para a educação. Até já escrevi um artigo sobre isso. Não tem nenhum problema. Isso chama-se liberdade de pensamento. E aí o aluno que vai ter contato com essas diferentes visões, ele vai poder formar a sua própria visão, que pode ser um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, de centro, enfim, uma mistura de todas elas. Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante você pensar sobre.
Então, todos esses temas que eu citei aqui podem estar nas questões pedidas a você em uma prova. E você deve estar preparado para responder de forma inteligente. Então, para mim, a escolha desse livro para cair no vestibular é sobre te obrigar a pensar, a colocar o seu olhar na educação brasileira, em todos os seus aspectos e fazê-lo refletir sobre isso. Senão, gente, eles não iam pegar este livro, tá? Então, isso você tem que estar o tempo todo, pense sobre a educação no Brasil. Pense naquilo que é bom e o que não é. Não deixe de se inscrever no canal, eu vou fazer todos os livros, as pessoas estão me perguntando diariamente, vou fazer todos, vou tentar fazer todos. Para você achar nas playlists, as playlists elas são nomeadas livros FUVEST, livros Unicamp, livros UERJ, livros e a sigla da universidade, tá? Então, para ficar mais fácil para você achar pela playlist. Não se esqueça de rever todos os vídeos perto da prova para relembrar, para ir com a ideia fresquinha. E eu lhe peço que, se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Gente, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, então vamos ripar, vamos dar os pontos, vamos se inscrever no canal para que literatura realmente abra mentes nesse país. Muito obrigada.